Presidente, no último relatório aí da NTU, que eu vi o resultado que a NTU soltou no dia 16 de abril, até aquele momento já tinha tido 1.413 demissões, 2.023 suspensões de contrato de trabalho e o serviço paralisado em 180 municípios. Eu peguei uns números agora do último dia 6, depois eu vou até passar com o senhor. Qual que é o momento aí do setor de transporte público urbano? Aumentou essas demissões, aumentaram as suspensões do contrato de trabalho? Quantos municípios estão paralisados do serviço? Como é que está o momento, presidente? Veja bem, a situação é muito pior, né? Na verdade, esses números que nós estamos divulgando e atualizando, né, diariamente, eles se referem a 31 cidades. Esse último boletim que a gente divulgou se refere a 31 cidades que têm transporte público organizado. Mas nós temos no Brasil 2.901 municípios. Considerando que o número de funcionários, né, que operam o sistema de transporte público no Brasil é em torno de 400 mil, essa redução de 7 mil suspensões de contrato de trabalho em 31 cidades nos faz assim falar com toda segurança que mais de 100 mil suspensões de trabalho já aconteceram. Ok? Isso representa exatamente os 30% permitido, né, que, de acordo com a lei, que dá essa possibilidade de você fazer a suspensão do trabalho. Como a situação das empresas é muito crítica, ou seja, nós estamos hoje operando com 20% apenas dos passageiros transportados em dias normais, né, antes da pandemia, e ofertando uma média entre 50% e 60% de oferta de serviço. Então, há um déficit operacional muito grave que está colocando em risco, né, o próprio setor. Há a possibilidade de um colapso total se não houver ajuda, né, seja do governo municipal, estadual ou federal, para que possa dar suporte, pelo menos, para manter essa oferta mínima, pagar pessoal e pagar combustível. Então, nós podemos falar com toda segurança que a situação é muito mais grave. Infelizmente, a gente não está encontrando do governo federal, principalmente, que é o primo rico, né? Vamos dizer, da estrutura, né, de arrecadação de orçamentos públicos, né? O governo federal é que fica com a maior parte. Infelizmente, por uma questão de que o transporte público ele é competência do município, com isso o governo federal tem se escudado, né, nessa prerrogativa de não interferência em competências locais, e aí não quer disponibilizar recursos. Presidente, dentro desse cenário, aqui em Brasília tem início hoje o uso obrigatório de máscara, né, de motorista, para cobrador e também de álcool gel dentro do ônibus, né? Então isso acaba trazendo custo a mais ainda, né, para o transportador. Como que as empresas estão se adaptando a esse novo custo? E outra coisa também, já existe um protocolo sanitário para o transporte coletivo? Alguma coisa que o usuário possa usar o transporte, se sentindo seguro? Já tem alguma coisa desse tipo? Olha, no mundo ainda não existe nada assim absolutamente resolvido com essa questão, né? O que há, os protocolos internacionais estão sendo absorvidos aqui também no Brasil. Um deles, o primeiro e principal deles é a questão da limpeza das mãos, né? Lavar as mãos, usar com água e sabão, usar o álcool gel, né, para você esterilizar as suas mãos e evitar, assim, a contaminação.
E também o uso de máscara, que me parece o uso da máscara importantíssimo na possibilidade de você estar contaminando outra pessoa. O distanciamento, que é necessário, embora a gente saiba que, no caso do transporte público, existe aí um problema, né, de logística, vamos dizer assim, como é que você distribui as pessoas dentro do ônibus para ter um espaçamento seguro. É uma situação muito difícil e delicada. Então, o que a gente tem feito e recomendado, né, primeiro, aos profissionais, né, do transporte, primeiro que eles usem máscara. Aqui em Brasília, no caso, toda a cidade, todas as pessoas estão obrigadas a usar máscara. Eu acho isso uma medida absolutamente acertada. Ela ajuda demais e ajuda, inclusive, a preservar a saúde dos nossos funcionários, do motorista e do cobrador. Com toda certeza, isso também facilita. As recomendações ao nosso pessoal, nós temos aí, não tivemos ainda nenhum caso de profissional exercendo a sua atividade, ou motorista ou cobrador, que tenha sido contaminado com o coronavírus. Antes dele assumir a sua função, as empresas têm tomado cuidado de saber da sua saúde, de acompanhar a saúde de cada um. Então, aqueles que vão trabalhar estão absolutamente em condições de exercer com segurança a sua função. Todas as recomendações, esses protocolos, eles estão seguindo. O uso da máscara, a limpeza e a higienização das mãos. No caso dos passageiros, a gente tem orientado as empresas para colocar informes, né, de como as pessoas devam ter cuidado, né, com relação a isso. Dentro do ônibus, andar com os vidros, né, abertos. Os ônibus estão sendo higienizados várias vezes durante o dia nos pontos finais. Isso aumentou um pouco o custo, mas é uma necessidade que precisa ser mantida. Todas as cidades brasileiras estão fazendo, onde tem o serviço, esses cuidados estão sendo feitos. Presidente, para finalizar aqui, eu estava conversando com o Jobé Flores semana passada, presidente da NP Trilhos, e perguntando para ele como vai ser essa retomada. E ele acha que a retomada ela vai ser lenta, porque além da questão do desemprego, muita gente usa ônibus para trabalhar, muita gente também vai deixar de usar transporte coletivo, porque vai poder usar um carro, e gente que vai deixar de sair até por medo. Qual que é a previsão que o senhor vê para o setor aí em médio, longo prazo, para essa recuperação? Olha, ele tem inteira razão com relação a isso. Nós vamos sofrer muito, não só nós, acho que todas as atividades econômicas vão sofrer com a recuperação. Especificamente com o transporte público, é uma questão muito delicada. Talvez a recuperação vai ser tão cruel e lenta e sofrida como está sendo manter esse mínimo de atividade agora. Por quê? Porque nesse período, e quanto mais tempo ele durar, mais difícil será a recuperação, o setor está acumulando prejuízos, né? Está contabilizando prejuízos e fazendo dívidas novas. Aqueles que podem, que têm ainda uma situação de regularidade fiscal e, portanto, têm capacidade financeira ainda para tomar empréstimo, né? Então, estão criando, fazendo dívidas novas. Acho que a sustentabilidade do setor de transporte público, ele precisará ser revisto, porque a saída vai ser muito difícil. Nessas condições atuais, eu diria que 2 anos será pouco para você chegar à sua plenitude, a menos que se tome algumas medidas, por exemplo, as políticas públicas de transporte. Nós precisamos alterar esse regramento hoje, que existe na nossa Constituição de 88, que levou para o município toda a responsabilidade de organizar o serviço público de transporte. Isso vai ser preciso mudar. Nós precisamos trazer de volta aqui para o governo federal
que estabelece as políticas. Nós precisamos fazer investimentos em infraestrutura, ou então alterar a forma de contratação das empresas. Nós hoje somos contratados num regime de concessão comum. Não existe nenhuma, apesar de a legislação dizer que, mesmo no contrato, na concessão comum, o poder público tem a obrigação de garantir o equilíbrio econômico do contrato, isso nunca foi cumprido, os contratos não são cumpridos. Então, nós precisamos mudar essa lógica. E talvez o que vai acontecer com o transporte público, para garantir que isso aconteça mais rapidamente, essa retomada, pela necessidade de investimentos e tudo mais, é que as concessões vão ser alteradas. Nós vamos precisar de ter aí parcerias público-privadas, a iniciativa privada fazendo o papel da infraestrutura, né, tomando para si a responsabilidade de fazer corredores exclusivos de ônibus, etc. E os contratos vão ser mudados, onde o poder público tenha condições de garantir e assumir o seu papel efetivo de garantir essa atividade essencial.